vou convidar você para que você abra a sua Bíblia na carta de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, bem pertinho ali de Apocalipse. A primeira carta de João, então 1 João, no capítulo 1, onde a gente vai fazer a leitura de alguns versículos, começando ali no versículo de número 5, do capítulo 1, e vamos ler até o versículo número 6 do capítulo 2. Todo mundo encontrou? 1 João? Amém? Bom, assim nos diz a palavra. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, ou a propiciação para o perdão dos nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Amém? Gostaria de orar. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esta noite, que o Senhor nos permite, como igreja, estarmos reunidos mais uma vez, Jesus. Nós lemos a Tua palavra, crendo, Deus, que ela é poderosa e suficiente para gerar em nós vida, e uma vida, Deus, que lhe seja agradável, e aquilo que o Senhor espera de nós, Jesus. Então, que o Senhor mesmo, através do Teu Espírito Santo, venha aplicá-la, Deus, e torná-la real em nossas vidas, Jesus. Fala, Deus, conosco, fala, Senhor, aos nossos corações. É, Senhor, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma passagem muito bacana e que vai falar de várias realidades sobre o ser cristão, sobre o andar com Cristo, sobre o estar com Cristo. Uma palavra muito simples, na verdade, mas foi aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Foi aquilo que Deus começou falando comigo em primeiro lugar. Aquilo que Deus veio tratar comigo. Eu tenho certeza que de alguma maneira Deus também vai falar ao seu coração. O nosso primeiro ponto daquilo que nós lemos, que a gente pode identificar nessa leitura, é que verdadeiros cristãos, que verdadeiros filhos de Deus, eles vivem na luz. Esse é o primeiro ponto que a gente consegue identificar nessa leitura, que os verdadeiros filhos de Deus vivem na luz. E por qual razão, por qual motivo estes filhos de Deus vivem na luz? O texto é muito claro, porque Deus é luz, e em Deus não há escuridão alguma, não há trevas alguma. Dessa maneira, por isso, desse modo, se nós afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos em trevas, nós somos mentirosos.
Se nós afirmamos ter comunhão com Deus, mas entretanto a nossa vida é caminhar em trevas, nós estamos mentindo. E a palavra de Deus, ela é muito clara em afirmar que nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. Então, o primeiro ponto distintivo que nós temos de um verdadeiro cristão é que esse verdadeiro cristão, ele vai andar na luz. E essa é uma questão muito interessante. Você pensar o que é andar na luz. Você imagine que você, não sei, está no auditório, uma formatura. Todo mundo já foi na formatura alguma vez, sabe como é uma formatura, certo? Então imagine que você está numa formatura, você está sentado, aguardando a pessoa lá se formar, seu amigo, você foi prestigiar aquele momento. E do teu lado tem umas senhoras muito chiques, da alta sociedade, na penumbra, tão tranquilas. De repente o rapaz fica lá em cima, liga os holofotes e joga a luz nelas. Nossa! Na hora ela começa a se arrumar, ver se o cabelo está bom, se a maquiagem está inteira. Por quê? Porque quando nós estamos na penumbra, tanto faz. A gente pode fazer, a gente pode andar, a gente pode ser o que a gente bem entender. Ninguém está vendo. Mas a partir do momento que a luz, e nós lemos que Deus é essa luz, ela nos ilumina, então quem nós somos aparece de verdade. Os nossos erros, eles aparecem. Os nossos pecados, eles aparecem. Porque nada pode estar oculto à luz de Deus. Então, o primeiro ponto, todo verdadeiro cristão, ele tem um chamado para viver na luz, para se expor, para ser exatamente o que ele é e não o que ele não é. Esse é o primeiro grande chamado que a gente identifica nessa leitura que nós realizamos. E nós vimos que as consequências daquele que vive em trevas, o texto menciona, ele é mentiroso. Quem anda em trevas é mentiroso. E por ser mentiroso, ele não tem comunhão com Deus. A pessoa pode se enganar, ela pode enganar aos outros, mas ela não tem comunhão com Deus. Agora, os filhos de Deus, aqueles que estão na luz, por outro lado, a palavra maravilhosa, que aquele que vive na luz, assim como o próprio Deus está na luz, tem comunhão uns com os outros, e mais do que isso, o sangue de Jesus Cristo os purifica de alguns pecados, amém? Não. E o sangue de Jesus Cristo os purifica de todos os seus pecados. Andar na luz é você se expor, é você reconhecer que você é isso, a sua fragilidade, a sua dependência desse Deus Todo-Poderoso. E há essa maravilhosa promessa que teremos comunhão então uns com os outros, e que o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todos os pecados. Mas aí nós prosseguimos a leitura, e a gente vai identificar uma segunda realidade do que é ser um cristão, do que é afirmar andar com Deus. A partir ali do versículo de número 8, no capítulo 1. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. A segunda realidade que eu queria te apontar, tendo como base essa leitura, não se choque, mas que verdadeiros cristãos são pecadores. Verdadeiros cristãos são pecadores. Eles não são seres especiais, eles não são superpoderosos, eles não são super-heróis, eles não são perfeitos, não. Verdadeiros cristãos são pecadores.
E se de alguma forma nós afirmamos que não temos pecado, nós estamos nos enganando e nós não vivemos na verdade. João, quando ele escreve isso, ele escreve num contexto muito específico. Ele está combatendo uma espécie de gnosticismo primitivo, onde as pessoas afirmavam que a carne, a matéria, ela é essencialmente má e o espírito, ele é essencialmente bom. E que para Deus não importa a sua conduta física. Deus está interessado no seu espírito. Então esses falsos cristãos, eles viviam em bebedeiras, viviam em práticas sexuais incorretas e diziam que isso tudo não tinha a menor importância, que isso não era pecado, que eles não tinham pecado, porque o que Deus importava era o seu espírito e não as suas práticas. Mas graças a Deus a leitura prossegue. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, embora verdadeiros cristãos, são pessoas que pecam, que erram, há uma diferença. Você vai ler em Romanos, capítulo 6, versículo 14, na parte A do versículo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então, para um verdadeiro cristão que já está na luz, que já anda com Deus, o pecado, ele é um acidente no percurso. Uma ilustração para a gente compreender. Imagine que você vai fazer uma viagem de carro pela costa do Nordeste, bonito, e você vai de carro. Eu não sei quantos quilômetros não, vou chutar aqui um número absurdo, tá? 5.000 quilômetros para você ir e você voltar. Você vai agora que esfriou, só vai voltar quando estiver quente aqui. E você vai de carro com a família, aquela viagem gostosa, e vai, aproveita as praias, e foge desse frio, e vai para o calor, e é maravilhoso. E depois você volta. Aí você encontra um grande amigo que sabia da sua viagem, e ele pergunta: rapaz, você viajou 5.000 quilômetros de carro, como é que foi isso? Foi bem. Não, mas não aconteceu nada no caminho? Não, nesses 5.000 quilômetros, um pneu furou. Você rodou 5.000 quilômetros, o seu problema foi furar um pneu. É aceitável? É compreensível? Agora o problema é se você liga o seu carro e a cada 50 metros, seu pneu fura, você fica sem gasolina, seu motor falha, acaba o óleo, acaba a água. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente, ele é uma fatalidade, ele é algo que acontece em muito tempo na sua caminhada. Por isso a reflexão é, se na nossa vida, a cada 50 metros, o nosso pneu está furando, pode alguma coisa estar errada. Pode ser que o relacionamento que eu imagino ter com Deus, eu não tenha. Pode ser que de fato eu ainda não esteja nessa luz de Deus. Porque vocês não serão escravos do pecado, o pecado não terá domínio sobre vós. Embora vocês irão pecar porque não são perfeitos, o pecado não pode ser o seu estilo de vida. Pelo contrário, o nosso estilo de vida tem que evidenciar a Cristo, tem que mostrar às pessoas a luz de Deus. Agora, se uma pessoa olha para a minha vida, olha para a vida do incrédulo e não consegue enxergar a diferença nas nossas práticas, há alguma coisa errada. E João, ele parece ser muito duro ao escrever isso, mas ele aponta um caminho de esperança, ele mostra um caminho para sair disso. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, Ele é fiel e Ele é justo para todo aquele que reconhece que é um pecador, que necessita da sua maravilhosa graça.
E o que é esse confessar os nossos pecados diante de Deus? O primeiro aspecto de confessar é, de fato, você reconhecer os seus pecados. Você não pode confessar algo que você não reconheça. E associado a isso, tem uma visão muito legal que torna isso muito mais latente, que é o sentido de você não somente reconhecer, mas condenar junto a Deus aquela sua prática como pecado. Porque nós somos muito bons em nos esquivarmos disso. Nós temos comportamentos que são pecaminosos, são pecados, e nós falamos, é o meu temperamento, eu sou assim, é só o meu jeito. Não, mas eu prometi para Deus, eu nunca mais vou fazer. Não, já falei com Deus, olha, chega desse aí. Enquanto nós olharmos para as nossas ações, para as nossas atitudes, não chamarmos aquilo que ela é pecado, não há confissão. Agora, se eu olho para o que eu faço, eu entendo, não, isso não foi um simples erro, isso não é o meu temperamento, isso se chama pecado, e eu reconheço como tal, e eu apresento diante de Deus e entendo que Deus condena aquilo porque é pecado, eu já estou num bom caminho para o arrependimento. Agora, enquanto nós não chamarmos pecado de pecado, fica difícil. Fica muito difícil, porque a gente vai continuar enredado naquela prática, e é só o nosso jeito, todo mundo faz, sabe, é assim mesmo. Vida de solteiro é desse jeito. Não, vida de casado exige isso. Não, que você não está inserido no mercado profissional que eu estou. Não, você não sabe as coisas que eu tenho que fazer lá. Mas sabe, é só a prática do mercado. Não é pecado. Não, é pecado. E a promessa de Deus é que Ele perdoará todos os pecados e limpará de toda injustiça aquele que confessar os seus pecados. Mas para isso nós temos que reconhecer e condenar que os nossos pecados são pecados. Amém? Mas aí, João ele continua. No capítulo 2, primeiro versículo, ele vai dizer: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Porque na leitura, no primeiro momento, fala, não, o João está de brincadeira, ele está escrevendo que todo mundo peca. Quem dizer que não tem pecado é mentiroso. Então ele quer que a gente viva de qualquer maneira, tanto faz. Pelo contrário, filhinhos, eu escrevo a vocês todas essas coisas para que vocês não pequem. Porque vocês vão entender que os filhos de Deus vivem na luz. Que os filhos de Deus têm o pecado como acidente no seu percurso e não como a sua prática de vida. E aí ele continua, e é maravilhoso a graça de Deus, a manifestação da bondade de Deus. Se contudo, todavia, entretanto, alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Olha, tudo que eu vos escrevo é para que vocês não pequem, é para que vocês vivam uma vida santa, uma vida com Deus, agradável a Deus, na luz. Mas se vocês pecarem, não percam a esperança, porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é muito legal a forma, as palavras que ele escolhe para escrever. Pois quando ele vai dizer, se alguém pecar, é um sujeito indefinido. Se alguém, se o fulano, se o ciclano, se o beltrano, se alguém pecar. Contudo, ele próprio vai reconhecer a sua realidade, e ele vai se incluir nisso. Ele fala, olha, temos um advogado, porque eu não estou excluído dessa realidade. Se alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, fiel e justo. Porque Ele mesmo é o sacrifício, ou uma tradução que eu acho mais apropriada, porque Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados.
E o que é Jesus Cristo ser a propiciação pelos nossos pecados? Todo mundo aqui se lembra da imagem da Arca da Aliança do Antigo Testamento? Bom, tinha a Arca da Aliança, em cima dela uma tampa, que tinha 2 querubins que no meio tocavam as suas asas. E a essa tampa se dava o nome de propiciatório. E como funcionava? No momento em que o sacerdote ia realizar o ritual, a cerimônia para a purificação dos pecados, ele aspergia o sangue nessa tampa, e essa tampa ficava sobre a Arca da Aliança, onde, entre outras coisas, dentro estava a lei de Deus. Então João, ao usar essa imagem, ele está dizendo: Jesus Cristo, ele é essa tampa de Deus, cujo seu sangue está nos protegendo da lei de Deus. Porque pela lei de Deus todos nós somos pecadores, condenados, que não merece absolutamente um pingo da misericórdia de Deus. Na teologia dá-se nome a isso de depravação total do homem. Não há nada intrínseco ao homem que faça ele olhar para Deus e clamar a Deus e buscar a Deus. Pelo contrário, o homem na sua essência é mau, é pecaminoso e busca fazer o mal. Entretanto, João vai trazer essa imagem. Jesus Cristo é essa tampa que nos protege, que nos cobre dessa lei justa de Deus. E por meio dele, nós temos o perdão dos nossos pecados. E algo muito legal. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. O sacrifício de Jesus Cristo, ele é potencialmente eficaz para todo o mundo. Ele tem o potencial de salvar todo o mundo. Entretanto, contudo, todavia, ele só vai se tornar eficaz na vida daqueles que creem. De nada adianta eu passar a minha vida sabendo que Deus tem o poder de salvar, se eu mesmo não me relacionar pessoalmente com Ele e dizer: o Senhor é o meu Salvador. A partir de hoje a minha vida é tua. Eu já não mando mais em nada, eu sou do Senhor, o Senhor é o meu Salvador. A salvação de Jesus Cristo, ela só vai se tornar verdadeira e real a partir do momento em que eu assumir um relacionamento pessoal com Ele. A partir desse momento, essa salvação se torna eficaz, se torna verdadeira, se torna real na minha vida. E a partir daí a gente começa uma caminhada com Ele. E todas essas coisas vão sendo feitas na nossa vida pela graça de Deus. Não há mérito, é Deus quem faz. Você não precisa se esforçar, é Deus quem faz. Porque eu e você, a gente só deseja o mal, mas a partir do momento que Deus entra em nossa vida e nos atrai para a sua maravilhosa luz, as coisas mudam. Ele nos inclina para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável, para aquilo que é santo. E a gente começa a caminhar dessa maneira. Mas isso só vai se tornar realidade na sua e na minha vida, se você e eu decidirmos estabelecer um relacionamento com Ele, entregarmos a nossa vida a Ele, reconhecermos que pelos nossos méritos a gente não vai para lugar nenhum, que nós somos carentes, dependentes e necessitados da Tua graça. E Ele continua, e Ele vai apontar uma marca distintiva daqueles que estão de fato caminhando com Deus. E essa marca distintiva é: sabemos que o conhecemos se nós obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém disser: eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece a sua palavra mostra que o amor que vem dele está sendo aperfeiçoado na sua vida. Desse modo nós sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. A marca distintiva, ou pelo menos uma das marcas distintivas daquele que realmente está andando com Deus, é que essa pessoa obedece
aos seus mandamentos. Não é a maneira que ela se veste, não é a maneira que ela fala, não é o lugar que ela frequenta, não. Mas a marca distintiva vai ser a sua obediência aos mandamentos de Deus. Mas nós só vamos obedecer aos mandamentos de Deus se, em primeiro lugar, nós o confessarmos como nosso Salvador. Do contrário, não vai dar certo. Se você tem dúvida sobre isso, é só ler o Novo Testamento. Os fariseus tentavam muito isso. Eles tentavam merecer, eles tentavam fazer por onde, obedeciam à lei, eram rigorosos, mas não tinham intimidade nem comunhão com Deus. Então a marca distintiva apontada aqui por João, para que eu e você saibamos se de fato a nossa caminhada com Deus tem sido verdadeira, tem sido real, ou se de alguma maneira você e eu estamos nos iludindo, é se nós obedecemos aos seus mandamentos. É por isso que fica fácil a gente pensar no pecado na vida do cristão como um acidente no percurso. Porque eu estou tão cheio da graça de Deus, com Deus manifestando o seu cuidado na minha vida, Deus me encaminhando, que eu tenho prazer em obedecê-lo, eu tenho prazer em amar os seus mandamentos, eu tenho prazer na sua palavra. Mas eu só vou conhecer essa palavra se eu fizer algo que não tem nada de sobrenatural a princípio, que é me sentar, abri-la e lê-la. Só. Eu só vou conhecer o que Deus espera de mim, o que Deus planejou para mim, se eu conhecer essa palavra. E não há outra maneira, outra forma de eu conhecê-la, senão eu lê-la. Ah, mas a Bíblia é difícil. Também acho. Imagina, é Deus falando conosco. Mas aí você pega, Deus, é tua palavra. O Senhor falou que queria que isso aqui fizesse diferença na minha vida, que isso aqui se tornasse real para mim, que isso aqui me transformasse, que isso aqui fosse luz para os meus pés. Então, revela a sua palavra no meu coração, fala comigo, me faz compreendê-la. E como Paulo testemunhou ali, Deus faz. Deus faz, porque o maior interessado em que nós o conheçamos é Ele mesmo. Por isso a marca distintiva de um verdadeiro cristão não é o que ele diz, mas é se de fato ele tem vivido uma vida conforme Deus manda. Essa é a grande marca distintiva. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Por isso o nosso desafio é nós sermos sinceros, é nós sermos verdadeiros. É muitas vezes a gente deixar cair a nossa máscara, a nossa capa e reconhecer: Deus, eu não tenho vivido nada disso. Deus, se eu fosse exposto à luz, tudo o que apareceria seria trágico, feio, vergonhoso. Deus, eu tenho feito coisas que eu chamo de outra coisa, mas que eu sei que o seu nome é pecado. E esse é o nosso desafio. Vivermos nesse mundo como filhos da luz, íntegros, que entendem que são pecadores, mas não dominados pelo pecado, e que têm como marca distintiva o obedecer a Deus. E obedecer a Deus em todos os aspectos, em todas aquelas coisas que Deus talvez já tenha falado com você, que parece tão sem sentido. E geralmente são assim as coisas de Deus. São coisas que contrariam a nossa lógica, contrariam o nosso bom senso.
Mas essa é a marca distintiva daqueles que amam a Deus. Obedecê-lo. Faça sentido, não faça sentido, pareça sábio, pareça doido. Obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância, para que assim sejamos verdadeiros filhos da luz, comprados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, a nossa propiciação, o nosso fiel e justo advogado. Amém.